Bom dia. Não é de hoje que a gente vem falando de algumas decisões absurdas do nosso Supremo Tribunal Federal. É ministro que frequentemente solta bandidos, outros que interferem na autonomia do executivo, tem aqueles que promovem inquérito ilegal, que fazem perseguições ao pessoal da direita, tem aqueles que acusam o presidente da República de fascista, nazista e genocida. Tem também outros que atendem aos pedidos dos partidos de esquerda que não têm força nenhuma no Congresso, mas identidade ideológica com alguns ministros da Corte. Tem aquele que não quer deixar a OAB ser fiscalizada pelo TCU e quer manter a influência da esquerda nas universidades, acabando com a possibilidade da lista tríplice. Na minha opinião, essa lista não devia nem existir. Quem custeia as despesas das universidades é o governo e, portanto, a decisão é do presidente da República de nomear os reitores. Mas tem um monte de outras coisas. Mas a repercussão da decisão do ministro Marco Aurélio Mello no fim de semana e no feriado de ontem foi impressionante. Todo mundo diz que a nossa justiça é muito lenta, né? Mas quando a decisão é de algum ministro do STF, ela é até rápida demais. Na sexta-feira, o ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar e soltou um dos criminosos mais perigosos do PCC, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Esse bandido foi condenado a 25 anos de prisão e os advogados alegaram que a prisão preventiva já tinha ultrapassado o prazo de 90 dias. Na sexta-noite, o próprio presidente do STF, o ministro Luiz Fux, revogou a liminar dada por Marco Aurélio e soltou o chefão do PCC. Ufa, né? Aí, num primeiro momento, muita gente ficou feliz com essa decisão. E outros, incluindo um dos advogados do criminoso que já foi assessor do ministro Marco Aurélio Mello e o próprio ministro, ficaram fulos de raiva. Marco Aurélio ainda teve coragem de dizer que reprovou a atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que o Fux assumiu a postura de censor. Isso ele falou numa entrevista à CNN Brasil. Todo mundo ficou pasmo, né, quando viu. E completou dizendo que isso é perigosíssimo. Ele não é superior ao Fux, mas também não é inferior. O ministro Luiz Fux, com toda razão, revogou a decisão do seu colega de corte e determinou o retorno de André Oliveira Macedo, o André do Rap, à prisão. O Fux não foi censor, ele foi coerente. Pelo menos nessa decisão mostrou que é um juiz que pensa na população e não somente em seus interesses, como o ministro Marco Aurélio, depois de atender a um pedido aí do ex-assessor. Mas o assessor dele, o doutor Eduardo Ubaldo Barbosa, atuou por 2 anos no gabinete do ministro no STF e ele é sócio da advogada que defende o tal de André do Rap. O ministro disse que não sabia que a causa era do escritório do ex-assessor. É uma piada, né? Isso mostra que esse pessoal vive fora da realidade e acha que qualquer historinha vai convencer os otários e ponto final. Mas como eu disse, a justiça feita por esse pessoal do STF é rápida demais. E não conseguiram localizar e prender o criminoso porque ele já tinha fugido para o Paraguai, segundo as informações que foram veiculadas por aí. Agora tudo se inverteu. Marco Aurélio e seu ex-assessor, e é claro, o líder do PCC, voltaram a ficar contentes, não é para menos. E nós, a gente não precisa nem falar, né? Você acha que um bandido solto, da maneira que foi solto esse daí, vai ficar dando bobeira por aí? Só um ministro da corte acredita que ele vai ficar no endereço dele, aguardando a sua sentença transitar em julgado. O ministro Marco Aurélio disse que tomou a decisão amparado pela legislação em vigor e que, a seu ver, qualquer entendimento contrário o faria assumir a figura de justiceiro. Ele disse ainda
que alguns acham que o fim justifica o meio e que ele tem mais de 40 anos de carreira na magistratura brasileira. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Se tratando de um perigoso traficante, Marco Aurélio deveria ter contatado a Justiça de São Paulo e obrigado a mesma a tomar uma decisão no prazo de uma semana, por exemplo, para resolver a questão. Será que nesses 40 anos de magistratura ele não aprendeu nada? Se nesses anos todos tem tomado decisões nessa linha, já deveria ter sido defenestrado da magistratura. Particularmente, eu não acredito que ele pense dessa forma. Essa é a narrativa daquele que alega que cumpre rigorosamente a lei sem considerar os danos colaterais que a liberdade de um traficante ou chefe de facção criminosa pode causar aí à sociedade. A gente sabe que tem muito interesse em jogo, sobretudo quando se trata de um chefe de uma grande facção. E depois, a gente ainda tem que ouvir a ironia do ministro quando disse, ao ser questionado aí sobre uma possível fuga do traficante para o Paraguai, e ele disse que, quem sabe, seja o caso de suspender o meu contra-cheque. Marco Aurélio deveria ser punido com a suspensão do cargo e ainda pagar pelos custos que vão ser realizados na tentativa de capturar aí o criminoso. E a gente não sabe nem se vão conseguir. Ele já tinha ficado foragido 5 anos, foi preso. Agora então já sabe que tem que se esconder para valer. Já que não existe uma lei para isso, bem que algum deputado aí ou senador poderia propor alguma coisa nesse sentido. Mas ontem surgiu a informação de que Marco Aurélio não poderia ter colocado esse preso em liberdade. O caso de André do Rap é da ministra Rosa Weber e não de Marco Aurélio. Ele não poderia ter decidido sobre o pedido de habeas corpus de André do Rap, porque a prisão do narcotraficante ocorreu no âmbito da Operação Overseas. E tudo relacionado a essa operação tem que ser relatado pela ministra Rosa Weber. Segundo o site O Antagonista e também segundo a revista Cruzoé, essa questão, Revista Oeste, desculpe, essa questão foi alvo de uma decisão do ministro Dias Toffoli em junho, quando ele ainda ocupava a presidência do Supremo, num caso de um outro membro da facção. Aí que eu digo, mais um motivo para punição. A gente sabe que não vai acontecer, porque isso aí já é reincidência, né? Veja só o que escreveu o Dias Toffoli na decisão dada em junho desse ano. Decido. O caso da Tavênia não é de redistribuição. Com efeito, no bojo do habeas corpus número 185443 de relatoria do ministro Marco Aurélio, Jefferson Moreira da Silva pleiteava a revogação da sua prisão preventiva decretada no âmbito da ação penal número 00003738 de 2015, 4/36104, em trâmite na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos, São Paulo. Por sua vez, o presente habeas corpus impetrado em favor de Márcio Henrique Garcia dos Santos tem sua origem em ação penal diversa, aí tem aí esse número enorme, e também em trâmite na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos, São Paulo, o que afasta a regra contida no artigo 77D, caput do RISTF. Ademais, consoante apontado pela Secretaria, a cadeia processual de prevenção a justificar a distribuição desse feito pertence à ministra Rosa Weber, relatora dos feitos mais antigos referentes à Operação Overseas. Tá aí, mais uma situação vergonhosa protagonizada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Eu vou dizer uma coisa para você. Ou o nosso poder legislativo toma vergonha na cara e começa a pautar aí os pedidos de impeachment desses supremos ministros que estão destruindo o país,
ou o Brasil não vai ter um futuro promissor. O STF tem que mudar para que o Brasil possa durar. Você concorda?